Bom dia, eu sou Alessandra Rosquey, eu sou escritora, escrevi esses livros e alguns outros, e estou muito feliz de poder estar aqui no Fliparacatu, essa festa da literatura, essa festa que celebra os livros, as leituras e principalmente que celebra vocês, leitores, porque se não fossem vocês, nós não existiríamos, os livros não existiriam, porque não adianta nada um livro se ele não é lido. Ele só acontece a partir do momento que ele é lido. Eu tenho um trabalho focado na literatura para a infância, e eu digo que não é literatura infantil, porque a literatura para a infância ela acorda também infâncias adormecidas dentro de nós adultos. E eu escrevo muito pensando nesse lugar da escrita também para acordar infâncias adormecidas. Eu tive a alegria de, esse ano, agora essa semana, na verdade, semana passada, receber 4 novos livros. E eu vou falar um pouco para vocês. Eu sou jornalista de formação, atuei durante quase 20 anos como repórter de política e economia em Brasília, que é onde eu vivo. E foi a filha mais velha, eu tenho 3 filhos, a filha mais velha que me trouxe para o mundo da literatura, das histórias inventadas, porque eu sempre disse que, como jornalista, eu também contava histórias de verdade, de gente de verdade. E a filha, com 3 anos de idade, na beira da cama, numa noite sem sono, me pediu uma história que fosse só nossa, e assim nasceu A Menina que Pescava Estrelas, que foi meu primeiro livro, que eu tive a alegria de ver transformado num curta de animação para o cinema. Quem quiser pode procurar, está no YouTube, A Menina que Pescava Estrelas. E a Bia me pediu essa história, uma história que fosse só nossa. E eu fazia plantão, então eu cheguei do plantão quase 2 da manhã, e a Bia estava acordada e falou: mãe, conta uma história. Eu comecei a contar a história da Cinderela, e ela falou: não quero história velha, quero uma história que seja só nossa. E aí ela gostava muito de estrelas, e junto com ela a gente costurou o enredo do Menina que Pescava Estrelas na beira da cama. Durante 3 anos, eu li e reli essa história. Eu, na verdade... Eu, na verdade, contei e recontei essa história na beira da cama, até que um dia a Bia, muito cansada, falou assim: mãe, chega de mudar a nossa história. Você senta aí e vai escrever, porque quando a gente escreve, não muda mais. E então você senta e vai escrever, porque cada vez que você me conta, você muda uma palavra. E aí eu sentei, escrevi, e ela pediu para eu separar a história em trechos que ela iria ilustrar a história. E a Bia fez, essa já é a 2ª versão do livro, ela fez todas as ilustrações. Eu, na época, estava com o Felipe bem pequeno, que era o 2º filho, e esse momento da história era o momento meu e dela, que ela falava assim: olha, agora o Felipe que se vire, se ele quiser mamar ele vai esperar, porque agora eu estou com a minha mãe fazendo o nosso livro, a nossa história. E o Felipe esperava. E a gente fez a história, e depois, numa matéria do Jornal de Brasília, lá do Correio Brasiliense, de Dia das Mães, eram histórias de mães que, apesar de trabalharem muito, achavam um jeito diferente de estar com os filhos no momento em que podiam estar com eles. E a nossa história ganhou as páginas dos jornais, foi vista por uma editora de Brasília, e eles publicaram o livro. E a partir de então, eu não parei mais. E eu digo que escrever para criança é um ofício muito, muito responsável. A gente precisa ser muito verdadeiro para escrever para criança, e até porque a criança ela não fica com você. Se ela não gosta, ela te fala. E eu já tive histórias muito engraçadas de estar presente em escolas, e aí, assim, tem uma história que o menino levantava a mão e a professora abaixava a mão do menino, e eu vendo de frente aquilo, fui ficando incomodado, falei assim: gente, por que ela não deixa ele perguntar? E aí eu falei: você quer perguntar? E ele falou assim, a professora: não, ele não quer perguntar. E eu vendo que ele queria perguntar. E aí eu falei: não, ele quer perguntar, deixa ele. Aí a professora cruzou o braço assim e falou: ai, meu Deus, lá vem, né? E aí ele falou assim: eu detestei esse livro aí que você escreveu. Foi você que escreveu? Eu falei: foi, que era Fada Emburrada. Eu não sei se eu estou com ele aqui, deixa eu ver se tem a fada aqui. A Fada Emburrada. E essa história nasceu quando a Bia, vou contar depois a história da história. E aí ele falou assim: eu detestei porque essa história é muito mentirosa. Aí a professora riu, né, daquele jeito assim: eu falei que não era para deixar ele perguntar, você deixou, agora se vira, né? E aí
Ele falou, porque essa história é muito mentirosa. Você diz que o pescador está pescando os peixes e que os peixes estão felizes de serem pescados. Isso é mentira. E isso era uma cidade que era ribeirinha, tinha uma comunidade ribeirinha. Né? Então, aquela realidade de peixes sendo pescados pelos pescadores era uma realidade verdadeira, mas essa história do peixe está sorrindo. E aí, claro, eu falei, mas eu escrevi a história dizendo que naquele lugar todo mundo vivia em harmonia. Eu não disse que os peixes eram felizes quando eram pescados. E joguei a história para o ilustrador, o Romont, que é um amigo querido, o Romont Willi também mora em Brasília, que ilustrou o livro. E aí o Romont falou, não, mas é porque até aquilo eles pescavam e devolviam os peixes para a água. Né? Então tinha uma história, ele se safou também. Mas tem isso da criança ser muito verdadeira. E eu falo para vocês que escrever para criança é um desafio cotidiano. E muitas das minhas histórias nascem de inspirações cotidianas. A Fada Emburrada nasceu um dia que a Bia, minha filha mais velha, acordou muito mal-humorada. Tudo que a gente falava com ela, ela dava uma resposta atravessada. E aí eu falei, vou escrever uma história. E escrevi a história, uma fada que mora numa floresta encantada, que tem tudo, mas que está sempre de cara amarrada. Ela mora na árvore mais alta, mas queria morar na mais baixa. Então, assim, aquela coisa de nunca estar satisfeita. E na hora do almoço, eu falei, eu vou começar. Eu só tinha a Bia e o Felipe, a Luísa veio depois. E na hora do almoço, eu falei, eu quero ler uma história para vocês. E comecei a ler. Não tinha ainda o final da história da Fada Emburrada. E eu gosto muito de escrever em versos, né? Então, assim, minha literatura tem um certo ritmo, porque eu escrevo muito em verso, com muita rima. E aí comecei a ler, e o Felipe, bem moleque, o Felipe era bem... Até hoje, o Felipe é muito, sabe, aquela criança que a gente fala assim, nossa, que menino sapeca, que menino levado. E aí eu comecei a contar a história e o Felipe ficava assim, ela vai rir. E a Bia, muito emburrada ainda, porque ela sacou que a história era para ela, mas não queria dar o braço a torcer. E o Felipe, ela vai rir. Aí no final, eu não tinha ainda o final da história, a Bia explodiu numa gargalhada, igual a gente brincava de sério quando era pequeno. Vocês vão brincar de sério, quem ri primeiro perde, né? Então, assim, queria rir, mas não queria dar o braço a torcer. E aí, ela explodiu numa gargalhada e eu achei o final da história, porque eu termino o livro da Fada Emburrada, dizendo que foi com uma gargalhada, da fada mais complicada, que aquela floresta passou a ser, finalmente, uma floresta encantada. E aí terminei a história, que eu não tinha achado, a história só achei no cotidiano ali, naquela brincadeira. Então a fada começa o livro completamente emburrada e termina desemburrada. E por fazer a história muito em verso, eu acabei compondo algumas cantigas. Eu tenho livros que vêm com CD, e a Fada Emburrada ganhou uma cantiga. Não está gravada oficialmente, mas é uma cantiga por conta do ritmo mesmo dos versos. Vou ensinar um pedacinho para vocês que é assim. Que coisa mais engraçada, uma fada emburrada, nunca ri de nada, nunca ri pra nada. Fada emburrada, onde foi que você esqueceu seu estoque de risada? Será que desapareceu em plena floresta encantada? E aí vai. Então, assim, muitas das histórias nascem também de situações cotidianas. Eu tenho um hit, que é o Jacaré Bilé, que é a história de um jacaré nordestino que mora num açude, no sertão do Ceará, que não dorme nunca, porque ele passa a noite acordado, tentando pegar a lua. E essa história nasceu quando o Felipe, meu filho do meio, caiu num prato de sopa com 1 ano de idade. O Felipe era muito guloso, e aí ele estava lá dormindo, né, querendo dormir, mas sentiu o cheiro da sopa, falou, vou tomar a sopa. Eu falei, Felipe, vai dormir. Quando você acordar, você toma a sopa. E ele, não, quero sopa, e resolveu tomar a sopa. E, claro, dormiu no prato da sopa, ficou lá. E eu tinha uma moça que me ajudava a cuidar do Felipe, que era do sertão do Ceará. E quando ele caiu no prato de sopa e ficou dormindo no prato de sopa, a Luzia, que a gente chamava carinhosamente de Loló, falou assim, esse menino vive bilé. E aí eu falei, bilé, Luzia? Lá em Minas, onde eu nasci, porque eu sou de Uberaba, bilé é maluquinho. A gente fala assim, aquele ali é bilézinho, tem um parafuso a menos. E ela, muito cheia da razão, botou o dedo na cintura, bateu o pezinho no chão assim, ó, e falou, por lá no meu sertão, bilé é tonto de sono.
E eu inventei a história desse jacaré que mora num açude no sertão do Ceará e que eu vou pedir licença para contar para vocês como eu conto para as crianças. Posso? Então vamos lá. História do Jacaré Bilé, que está virando um musical no teatro esse ano. Estou muito feliz, porque tem um grupo adaptando o Bilé para o teatro. Sempre que o sol aparece no céu, o jacaré fica lá, bilé, bilé. Não consegue abrir o olho, fica sempre de molho, dormindo, sonhando, roncando. Nem dia de festa no açude, o bicho, coitado, consegue ficar acordado. Os outros vêm chamar: ei, acorda, Bilé, o Bilé acorda, gente? Não, fica lá dormindo, sonhando, roncando. Ah, mas quando a lua aparece no céu, o jacaré não tem nada de bilé. Pula de um lado para o outro, dá cambalhotas no ar, bate o rabo para cá, bate o rabo para lá. Tudo isso para tentar alcançar a lua. E se lá pelas bandas do açude tem bicho que vive bilé, tem também bicho de orelha em pé para tentar descobrir o motivo. O coelho metido a detetive resolveu investigar. Oi, gente. Nossa, que povo mal educado. A gente fala, ninguém responde. Oi, gente. Ah, ninguém tomou café da manhã aqui, né? Todo mundo fraquinho. Oi, gente! Não, vocês estão muito preguiçosos. Oi, gente! Ai, melhorou um pouquinho. Eu vou tentar descobrir o que esse jacaré faz a noite inteira que não dorme e ninguém vai contar pra ele que eu tô aqui. Assim fez o coelho. Ficou disfarçado e descobriu só meio mistério. Descobriu que o jacaré não dormia à noite porque tentava pegar a lua e por isso dormia o dia inteiro. Mas aí, cansado de investigar, resolveu foi perguntar. Chamou o jacaré num canto e foi logo perguntando: ô, jacaré, o que você tá fazendo aí? Meu filho pulando que nem pipoca em panela quente. Ai, coelho, desde que eu me entendo por bicho, eu tento pegar essa tapioca gigante que esqueceram pendurada nessa tapioca. Tapioca? Tá louco, jacaré? No céu não tem tapioca, não. Oh, tá bom, coelho, já entendi. Tá querendo meu jantar, mas a tapioca é minha. Quem viu primeiro fui eu. Não dou, não vendo, não troco, não empresto, não dou nem um pedaço. Gente, o coelho percebeu que, além de bilé, aquele jacaré era meio mané, que nunca quis entender que a lua não era tapioca, mas ele teve uma ideia brilhante. Ele mostrou para o jacaré o reflexo da lua na água do açude e inventou uma história mais ou menos assim. O jacaré não ia te contar isso não, esse é um segredo de família. Quem me contou foi minha avó. A gente está até aqui no Fliparacatu celebrando arte, literatura e ancestralidade. Foi minha avó quem me contou, e eu só vou te contar porque eu gosto muito de você. Você passou a vida inteira aí tentando pegar essa tapioca lá do céu, sem nunca ter se dado conta que bem embaixo do seu bocão tem outro. E tem mais, a daí de baixo é mágica, pode comer quantas vezes você quiser que ela aparece de novo, gente. O jacaré não esperou nem o coelho terminar a história, com o bocão aberto, foi lá e ó. Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Ele bebeu o reflexo da lua na água do açude 1 milhão de vezes. Ficou com a pança cheia de muita água. No outro dia acordou bem cedo e foi correndo contar para todo mundo que não era mais jacaré bilé, que agora dormia a noite inteira de pança cheia de tapioca. Ah, mas até hoje naquele açude tem bicho que acredita que a lua é mesmo feita de tapioca. E eu precisei fazer 2 músicas para essa história. As músicas estão agora no QR Code, né? Então tem imagens do livro. Vocês podem dar procurar também Jacaré Bilé, tem as músicas no YouTube. E eu vou fazer para vocês, vou ensinar para vocês duas músicas, o refrão do Baião do Jacaré Bilé e o repente, que é naquela hora que eles estão disputando para ver se a lua é lua tapioca. Eles fazem um repente. E aí eu vou fazer a voz do coelho e do jacaré e vou precisar da ajuda de vocês para poder respirar. Então eu quero a ajuda de vocês nas palmas e para poder respirar vocês vão fazer um coral para mim de nhame-nhame entre uma fala e outra. Vocês me ajudam? É assim, ó. Bate coco, quebra coco, de repente uma peleja, desafio, embolada para que todo mundo veja. Aí vocês vão bater palma comigo, tá? E aí a hora que eu terminar de cantar, vocês falam nhame, nhame, nhame. Pode ser? Vamos ensaiar para ver se fica bom? Bate coco, quebra coco, de repente uma peleja, desafio, embolada para que todo mundo veja. Não, gente, esse nhame-nhame tá sofrível, hein? Tá pior. Eu vou tentar de novo. Bate coco, quebra coco, de repente uma peleja, desafio, embolada para que todo mundo veja. Olha aqui seu jacaré, lá no céu ela flutua, ela não é tapioca, é somente a dona lua, não adianta perseguir que ela nunca vai ser sua. Ora, ora, coelho amigo, agradeço a atenção, mas sei bem o que pretende, que eu pare a perseguição e assim garanta a sua e não a minha refeição.
Bem se vê que não é à toa que os chamam de bilé. Nunca vi bicho mais tonto que o compadre jacaré. Pra querer jantar a lua tem que ser muito mané. Olha, eu vou ensinar o refrão do Baião do Bilé, que é assim, esse daí gruda na cabeça. Vocês vão sair daqui cantando. Os professores vão me xingar, vocês vão me xingar depois de amanhã, porque essa música não sai da cabeça. É assim, eu canto, vocês repetem, depois a gente canta junto, tá? É assim, ó. Bilé, 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 que jacaré mané. Bilé, 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 de dia nunca está de pé. Bilé, 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 só ele bota fé. Que a lua tapioca é. Agora eu vou cantar, quem quiser pode ir comigo. Bilé, 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 que jacaré mané. Bilé, 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 de dia nunca está de pé. Bilé, 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 só ele bota fé. Que a lua tapioca é e dorme o dia inteiro. Jacaré matreiro, se no céu tem sol, não consegue abrir o olho, fica sempre de molho. Quem sabe canta. Bilé, 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 que jacaré mané. Bilé, 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 de dia nunca está de pé. Bilé, 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 só ele bota fé. Que a lua tapioca é. Dos 4 livros que eu estou lançando agora, que eu ainda não lancei, eu vou apresentar para vocês, primeiramente, Menino Levado, que também veio por conta do Felipe. E esse livro, gente, quando eu falo para vocês que como jornalista, eu nunca fui tão censurada como escrevendo para criança. Por quê? Porque são adultos que decidem o que as crianças, o que os jovens podem ou não podem ler. E no mercado, isso está muito forte. A gente está enfrentando censura no que pode dizer, na forma como dizer. E desses livros que eu estou lançando agora, eu enfrentei, e em outros até, assim, eu escrevo para criança, eu tenho um trabalho lá em Brasília, Unido Ler Todas as Letras, que eu trabalho leitura desde o ventre, leitura para barriga. Então eu tenho coleção de livros para bebês, como esse baseado nas vogais, no som das vogais. Essa coleção Experimente a Palavra, que eu brinco com cantigas e trago os 5 sentidos. Então esse é da famosa música do minhoco que beija a minhoca do lado errado. E eu digo que o minhoco só beija não porque ele era louco, mas porque ele era míope um pouco, ele vai ao oculista, ganha um óculos bifocal, passa a ter visão normal e agora só beija a minhoca do lado certo. E esse livro foi censurado na ilustração. Por quê? Porque quando a ilustradora me mandou as provas, nessa página ela tinha pedido para que o minhoco beijasse atrás do pescoço da minhoca, para não trazer um conteúdo de sensualização para uma história que seria para a educação infantil. E eu argumentei que o grande barato da brincadeira, quando a gente era criança, eu me lembro disso, eu cantava essa música quando eu era criança, era exatamente que o minhoco beijava o rabo da minhoca. Né? Não era atrás do pescoço da minhoca. E eu briguei muito para que saísse a ilustração desse jeito, assim, foi feita uma coisa meio, né, vamos ficar ali no meio termo, mas esse livro enfrentou esse tipo de coisa. E depois, numa apresentação, um grupo de slam da escola que eu fui em Petrolina, me falou: Alessandra, eu acho que você se inspirou numa cantiga que não é legal. Aí eu falei: por quê? Porque quando a minhoca fala para o minhoco que ela não quer o beijo, o minhoco precisa respeitar, ele precisa entender que não é não. E eu concordei exatamente com ela, porque a gente precisa evoluir, senão não faz sentido a gente estar aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, eu não posso censurar aquela cantiga também que a gente cantou, que isso está acontecendo, a coisa do politicamente correto está tirando de circulação, né, até a possibilidade da gente discutir assuntos que são importantes. Né? Então, nesses 4 livros que eu lanço, eu trago essa questão aqui. O Elefante é um livro para criança bem pequena, que é um elefante que troca o A do nome pelo O, e que vira fonte.
Então, é a coisa da liberdade de brincar, né? O nome dessa apresentação aqui hoje, a palavra também tece asas, da gente poder tecer asas, de imaginar o mundo do jeito que a gente quer. E eu já enfrentei, o livro nem foi lançado ainda, e eu já enfrentei questionamentos, porque tem um momento na página que eu digo, elefante não quis mais ser nem ele, nem fante. Ah, você está usando a literatura infantil para tratar questões de gênero. E eu falei, olha, em momento algum eu pensei nisso quando eu escrevi a história. Eu pensei exatamente, é um elefante que troca a vogal do nome para virar fonte. É uma brincadeira. E aí já vem toda uma... Então, assim, e esse livro vai me permitir falar sobre isso também, porque essa é uma questão que a gente tem hoje. E a gente pode falar, e eu acho que a literatura é o lugar onde a gente pode tudo. Né? Esse outro livro, Menino Levado, ficou na gaveta quase 10 anos. Eu escrevi a história quando eu engravidei da Luísa, minha terceira filha, e eu não estava pronta de tanto que o Felipe, meu filho do meio, era levado. O Felipe se trancou na geladeira de casa com 1 ano de idade. Ele subiu no telhado da casa com 1 ano de idade. Então eu estava assim, quando eu engravidei da Luísa, as pessoas vinham me dar parabéns, eu falava assim, parabéns porque não é você, porque eu ainda não me recuperei do Felipe. Então o Felipe foi um menino muito levado. E eu escrevi essa história, eu vou até pedir licença para ler para vocês, apesar de ser uma história não para a faixa etária de vocês, mas eu quis trazer uma questão que está muito forte nos dias de hoje, que é a questão da medicalização das crianças. Né? Então a criança, hoje, o Brasil hoje é o país em que mais houve aumento na prescrição de Ritalina. Então aquela criança que é levada e que o adulto acha que não dá conta, o que ele faz? Ele dá um medicamento para a criança. Então, eu poder falar sobre isso a partir de uma história para criança é uma oportunidade que eu tenho e que eu não vou perder, porque eu acho que a gente precisa dar atenção para as nossas infâncias, né? Da maneira. Então, e essa história teve censura na questão do tipo de ilustração. Criança pequena não gosta desse tipo de ilustração, as cores são muito fortes, não entende. É um menino, é um passarinho. Né? Então, e é um menino livre. Eu vou ler para vocês e vou mostrar as ilustrações. Menino Levado. É quase um poema mesmo, né? Um poeminha. Menino levado vive machucado. Toda hora um escorregão. Opa, mais um arranhão. Não para, não sara. No queixo tem ponto, na testa um calombo e nem fica tonto com tanto tombo. Também empina vento, persegue pensamento e voa sem ter asa da cama e do armário, sobe até no telhado da casa. Menino levado já teve dedo enfaixado e braço quebrado, olho roxo e andar frouxo. Teve até bicho de pé, lombriga e dor de barriga. Mas não se cansa, não descansa. Carrega sempre a esperança de nunca deixar de ser criança. E quando alguém, intrigado, pergunta, ô moleque danado que vive por um triz, não tem medo de quebrar o nariz? Ele pensa em ficar calado, mas responde, sossegado, que não é menino danado. E sem nem ficar corado, ainda diz, não sou menino levado, sou menino feliz. Então, essa coisa das crianças que não cabem na expectativa dos adultos e que acabam sendo penalizadas, né, com medicamentos ao longo da vida, exatamente porque não entram nesse lugar, né, do que a gente espera que elas sejam. Si é outro livro que fala desse lugar da gente imaginar, e é um livro que tem me permitido muitas alegrias. Também um poeminha eu escrevo, como eu falei para vocês, muito em verso. E esse daqui, ele ficou pronto durante a pandemia. Eu fiz um lançamento virtual, a coisa mais estranha do mundo, né? Mas a gente passou a viver virtualmente durante a pandemia. E esse livro nos ensinou a ressignificar coisas, né? A acreditar na imaginação como um poder de transformar realidades. Se eu fosse inventor, grudaria um ventilador no calor e enrolaria todo o frio em cobertor. Trataria de desinventar a dor. Desinventaria também a chatice. No meu mundo inventado, reinaria a poesia da Cecília e da Clarice. E criança seria presidente e vice. Se eu fosse inventor de verdade, inventaria máquina de engolir maldade, de fantasiar a realidade e de diminuir saudade. Inventaria escola só de brincadeira e barraca de sonhos na feira.
Imaginação sem eira nem beira, ia ser feliz de toda maneira. Se eu fosse inventor renomado, inventaria banho engarrafado e tombo emborrachado. Isso aqui, quando eu vou falar com as crianças menores, eu falo, o que vocês acham da ideia dessa invenção do banho engarrafado? Aí todos eles, em todo lugar que eu vou, tem uma criança que fala assim, é um saco mesmo aquela hora que a gente está fazendo uma coisa muito legal e a mãe chega e fala, já tomou banho? E aí você fala assim, não, então vai agora. Mas espera aí, só um pouquinho, deixa eu ter... Não, vai agora. E aí o menino falou, já pensou a gente poder abrir uma garrafinha e tomar o banho, sem nem sair do lugar, sem parar de fazer o que estava fazendo? E eu comecei a propor para as crianças que fizessem máquinas. Que máquinas inventariam, se elas pudessem inventar? Então, muita gente me pergunta, de onde vem a inspiração para escrever as histórias, né? Então, muitas vezes, essa ideia de que máquinas eu inventaria hoje, se eu tivesse o poder de inventar uma máquina que pudesse tudo, né? Eu gosto muito de começar histórias e terminar. Eu tenho um conto de terror que eu escrevi provocada pela minha filha mais velha, que ela falou assim, eu tinha que escrever um mito urbano sobre Brasília, e ela falou assim, mãe, conta a loira do banheiro. Ela tinha 13 anos, a Bia. E eu falei, não vou contar a loira do banheiro. Primeiro, porque não é uma história de Brasília. E segundo, porque não vai... Todo mundo já conhece essa história, eu quero contar um mito novo. E eu contei um mito de um personagem que só existiu em Brasília, que era o Graminha. Quem era o Graminha? Era um funcionário do Departamento de Parques e Jardins. Quando Brasília foi construída, não tinha grama nos lugares. E aí eles plantaram a grama e não deixavam as crianças jogar bola na grama, porque não ia deixar a grama crescer. E o Graminha, ele chegava nas quadras residenciais de Brasília e perseguia as crianças que estavam jogando bola, confiscava as bolas. E eu inventei uma história de terror, de funcionários macabros dos Graminhas, que eles pegavam as bolas e machucavam crianças, e sequestravam crianças. E aí eu fui desafiada pela Bia, que ela falou assim, mãe, sério, você vai contar a história de Graminha querendo que a gente fique com medo? E aí no final da história tinha cabeça de criança empalhada dentro das bolas, jogo macabro, né? E aí no final, no dia que eu li a história, a Bia, já com 13 anos, falou assim, mãe, posso dormir com você hoje? Eu falei, puxa, eu acho que eu consegui fazer uma história de terror. Né? Então, essa coisa da invenção do tudo que traz, né? Da gente abrir esse olhar de imaginar e de enxergar as coisas, tudo pode virar história. Inventaria banho engarrafado, tombo emborrachado e escuro iluminado. Se eu fosse inventor, inventaria para toda vontade uma carpintaria, para todo vazio uma fantasia, para toda tristeza uma alegria. E falando em tristeza, tem 2 livros meus que nasceram a partir de momentos muito difíceis, e aí é aquele lugar. Livro para criança tem algum assunto que não pode ser tratado? O que vocês acham? Vocês acham que existe algum, ou para criança ou para jovem, que tem assunto proibido? Quem acha? Quem acha, levanta a mão. Ninguém aqui acha. Eu também concordo com vocês. Eu não acho que tenha assunto proibido. Eu acho que tenha formas diferentes de tratar. Esse é um livro que fala de morte. E durante a pandemia, muitas crianças pequenas, que as famílias achavam que não podiam falar sobre morte, tiveram que vivenciar a morte dos avós, às vezes dos pais e até de irmãos. Então, esse livro nasce nesse lugar também da gente falar de coisas difíceis de formas poéticas. E esse livro nasceu da pergunta da filha de uns amigos meus, quando ela tinha 3 anos de idade. Ela chegou para os pais e falou assim, para onde vão os meus pensamentos quando eu morrer? Uma pergunta muito filosófica. E a partir daí, eu decidi escrever quando as coisas desacontecem. Eu perdi meus pais, meu pai com 8 anos de idade, quando eu tinha 8 anos de idade, num acidente de carro, e minha mãe, já adulta, depois de ter tido filhos, os 3 filhos, mas foram perdas muito difíceis para mim. E até hoje eu me pego, às vezes, né, entristecida, vivenciando eu acho que o luto é um luto eterno, né? A gente, quando perde pessoas que a gente ama, a gente aprende a ressignificá-las dentro de nós. Gabriela adora o mar, as estrelas, as coisas grandes e as pequenas. Hoje de manhã se perguntou, enquanto vigiava o vai e vem das ondas, o que acontece com as coisas quando elas desacontecem? Na cabeça de Gabriela, as ideias sempre aconteciam e desaconteciam. Mas a vontade de descobrir o que acontece com as coisas quando elas desacontecem, não desaconteceu mais.
ficou fácil entender que a onda, quando desacontece, vira espuma. Rio, quando desacontece, nasce mar. Semente desacontece para ser planta, flor, frutos. Nuvem, quando desacontece, vira chuva. Tem medo que desacontece para virar coragem. Sonho que desacontece para ser vivido de verdade. Escuro que desacontece com um simples faiscar de vagalume. Há tempo que desacontece para ser memória. E tristeza que desacontece para ser esperança. Há desacontecimentos grandiosos, como o sol que desacontece para dar lugar às estrelas. Silêncio que desacontece para ser canção. Mas não são só as coisas que desacontecem. Quando as pessoas que amamos desacontecem, desacontece também o nosso chão. Fica difícil lembrar da semente, da chuva, do rio, do sol e das estrelas. Desacontecemos também um tanto. Até entendermos que as pessoas desacontecem para acontecerem de outro jeito dentro de nós. Gabriela deixou acontecer dentro dela uma saudade. Mas antes de desacontecer os próprios cansaços e tantos acontecimentos e desacontecimentos, ela inaugurou outra incerteza. Para onde vão os meus pensamentos quando eu desacontecer? Esse é Quando as Coisas Desacontecem, que eu escrevi, o Odilon Moraes ilustrou e a editora Gaivota publicou. Eu queria que a gente pudesse conversar um pouco. Vocês querem trocar uma ideia, saber alguma dúvida a respeito dos livros? Eu gosto muito de trabalhar o humor nos livros. Eu falei do Felipe, falei da Luísa, falei da Bia e não falei da Luísa. Luísa me inspirou a escrever uma história cantada, que esse livro vem com CD, eu compus as músicas também, e é a história de um boi que foge para casar com aquela famosa vaca que pula a janela. E essa história nasceu quando eu fui tentar fazer a Luísa dormir, a Luísa não estava dormindo de jeito nenhum, e eu começava a cantar. Eu sou música, mas muito ruim, sabe? Eu não sei ler partitura, eu toco de ouvido, eu componho, mas não sei o que eu faço, nem no violão, nem na flauta, nem no piano. E aí eu comecei a cantar o Boi da Cara Preta para a Luísa, né? Para tentar fazer a Luísa dormir. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de cara. Eu quero, todo mundo. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de... Bem baixinho pra gente fazer a Luísa dormir. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de cara. Vocês acham que a Luísa dormiu? Claro que não, estava brincando de fazer careta com o boi da cara preta. Aí eu mudei a cor da cara do boi, mudei a história, juntei história com cantiga e fiz história para boi casar. Que eu celebro o Bumba Meu Boi. Tem alguém aqui que é do Maranhão? Quem? Você, maranhense? Sabe a história do Bumba Meu Boi? Não? Pois é uma história linda do nosso folclore, assim como o baião e o repente do Jacaré Bilé. Eu trago o Bumba Meu Boi do Maranhão para celebrar esse livro cantado. E a história, conta a história do seu Teodoro, que foi convidado pelo JK para brincar o boi no primeiro aniversário de Brasília e nunca mais saiu de lá. Então é um centro de tradições do Bumba Meu Boi. E essa história é uma história cantada, que conta a história de um boi que morava no curral de um fazendeiro que não era casamenteiro. E aí o boi, claro, se apaixona pela vaca do vizinho e resolve se casar e foge para casar. Era uma vez
e eu vou contar pra vocês que um boizinho diferente fugiu muito contente do curral de um fazendeiro, nada casamenteiro. O boi não tinha cara preta, nem fazia careta. Ele se apaixonou e só sossegou no dia em que se casou. Boi, 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 boi da cara amarela, que fugiu pra casar com a vaca, aquela que pulou a janela. E o casamento foi um acontecimento, com foto no jornal pra coluna social. A festa foi muito boa lá na beira da lagoa. O sapo foi convidado e até lavou o pé pra se livrar do chulé. Vieram também os bichos do jardim, acompanhados pela banda do Serafim. Borboletinha saiu da cozinha, trouxe o chocolate à madrinha. Sem as botas chegou o gato, de terno e de sapato, na companhia alerta do Pato Pateta. Dona Barata apareceu com as 7 saias de filó. Alguém aqui chamou a Barata de mentirosa alguma vez, dizendo que ela só tinha uma saia? Ninguém. Gente, vocês são muito mentirosos, né? Ninguém aqui cantou ha, ela tem uma só. Não acredito, não. Ninguém. Gente, Paracatu devia ser considerado, então, a terra da mentira. Nenhum professor falou assim, é mentira da barata? Ah, vocês fizeram bullying com a barata a vida inteira e não estão querendo assumir, tá? Pois ela foi no casamento do meu boi com a minha vaca, com as 7 saias de filó, o anel de formatura, o sapato de fivela. E com tudo isso, ela prometeu que nunca mais ia ficar só. E eu fui no Tororó beber água e te encontrei, ciranda, cirandando, então me apaixonei. Mas essa é outra história e eu não vou contar agora. História para Boi Casar, eu escrevi, compus a música. A Mariana Zanetti fez as ilustrações com papel recortado. E até as letras nesse livro, ela criou as fontes com papel recortado. Então, essa letra só existe nesse livro, né, que é o trabalho da ilustradora Mariana Zanetti. O livro foi gravado em Brasília, tem o CD, e agora ele saiu com QR Code, porque ninguém mais usa CD, né, gente? Fiquei ultrapassada, né? Já sei disso. Como é que é o nome da geração que já está ultrapassada? É Z? Então é essa daí que eu sou, né? Já passou. Eu queria conversar um pouquinho com vocês, saber o que vocês acharam, se tem alguma dúvida, o que vocês acham dessa questão que eu coloquei, da censura nos livros, né? Quem quiser sair do sol, né? Sentar aqui mais na sombra, pode ficar à vontade. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, como que é a relação de vocês mesmo com a literatura, quem gosta de ler, quem não gosta de ler. Ninguém vai falar comigo, gente. Não estou acreditando nisso, não. Você gosta? Como é que é seu nome? Guilherme? Paulo Guilherme. O que você gosta de ler, Paulo? O que você está lendo agora? Eu também sou assim, eu leio tudo misturado, não leio um só, não. Mas você gosta de tudo? Gosta de poesia, gosta de romance, gosta de mistério? E livro para infância? Você costuma ler livro para criança ou não? Só para você? Quem aqui não gosta de ler? Quem acha que leitura... Deixa eu ver. Você, como é que é seu nome? Samuel? Por que você não gosta de ler? O que você acha da leitura? Preguiça? E o que você gosta de fazer que você não tem preguiça? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu faço um festival de leitura em Brasília e a minha experiência como mãe de 3 filhos que foram criados lendo desde a barriga, meus filhos liam para a barriga um do outro, né? A mais velha lia para o Felipe e a Bia liam para a Luísa. E a Luísa hoje está com 14 anos e ela fala, mãe, eu detesto ler. E eu falei, o que eu fiz de errado? Porque eu botava livro, né?
E a Luísa me fala, a escola obriga a gente a ler para fazer alguma coisa. E muitas vezes a escola obriga a gente a ler o livro que a gente não quer ler. E aí, no festival que eu faço, eu tentei levar, primeiro, os autores para eles falarem dos seus livros, de como nasce, assim, às vezes uma história que não tem, como essa mesmo, né, do menino levado, você vai pegar esse livro na livraria e você não vai ter ideia do que se passou atrás dele para que ele fosse criado. Eu tenho outro livro, A Árvore Voadora, que foi meu primeiro livro independente, que a Luísa me flagrou aos prantos na semana que a minha mãe faleceu. E a Luísa, minha caçula, tinha 4 anos, e ela falou assim, nossa mãe, quem vai enxugar a sua lágrima se mãe é que cuida da gente quando a gente está triste e a sua acabou de morrer? E aí quando ela falou isso, eu chorei mais ainda, e ela falou, peraí que eu vou resolver o seu problema. Ela saiu e voltou com um balão embaixo da barriga, e falou, pronto mãe, resolvi seu problema, eu estou grávida. Como eu estou grávida, eu vou ser mãe, como eu vou ser mãe, eu vou ser sua mãe. E como a minha barriga é de balão, e vai para o céu toda hora que eu quiser. Toda vez que você estiver sentindo falta da sua mãe, você pensa em mim, que a minha barriga de balão, que é de voo, eu estou grávida de voo, eu vou levar você para perto da sua mãe. Eu abracei a Luísa e nasceu a história de uma árvore que é uma árvore como outra qualquer, mas que a menina imagina voando de vários jeitos. Voa de balão, voa de tapete mágico, voa de borboleta. Né? Cada dia a árvore amanhece de um jeito. Um dia pede borboleta, no outro dia pede lambreta, e a menina voa de borboleta e lambreta da mesma forma, que é o poder da gente imaginar, né, gente? Eu compus durante a pandemia uma música também para o livro Si e para o Árvore Voadora, que fala desse lugar, da gente enxergar algo e imaginar outra, né? Um risco no chão, uma pena no ar, tudo que você consegue enxergar. Pode não ser só o que parece, basta acreditar. O risco vira ponte para todo lugar, a pena vira asa e convida a voar. Basta acreditar e imaginar. E a menina da história imagina uma árvore voadora. Então, no festival que eu faço oficinas de pipas. A partir das leituras, as crianças jovens, adultos, fazem pipas ilustradas e colocam as pipas, colocam os livros para voar. A imaginação literalmente para voar. São momentos de encontro dos leitores com os autores, para que eles falem das histórias, para que eles ouçam histórias. Então, assim, momentos que eu estou aqui com vocês, uma frase que um de vocês fala me inspira a escrever. E todo mundo tem história. A gente vive história todos os dias. No momento que a gente nasce, ao momento que a gente fecha os olhos, a gente está vivendo histórias. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu tenho essa coisa de enxergar o que não está tão diante dos nossos olhos, né? Então, eu tenho um caderninho e eu ando com esse caderninho, eu escrevo tudo. E, às vezes, uma palavra me inspira a escrever uma história, né? Então, ou uma pergunta, como essa da Luísa. Como é isso? Eu estou grávida de voo. Olha que coisa linda isso. Atrás do olho fechado, a Bia me deu a definição de sonho, porque ela sonhou com um primo, que ela era a única criança da família, aí a gente foi para Uberaba e voltou, e ela acordou chamando o nome do primo criança. Eu falei, nossa, Bia, você estava sonhando com o João? Ela falou, não, mãe, eu estava brincando com ele atrás do olho fechado. E eu falei, gente, olha que coisa mais linda, que definição de sonho linda que é brincar atrás do olho fechado, sonhar. Então, as histórias nascem desse cotidiano, viu? Eu estou muito feliz de poder partilhar um pouco das minhas histórias com vocês. Acho que a gente já está na hora, né? Já passou da hora, mas se vocês quiserem, eu estou disposta a responder perguntas, a conversar, ou a gente simplesmente se comprometer a não parar de imaginar nunca. Tá bom? Quem quiser perguntar, fiquem à vontade. Eu agradeço imensamente vocês pela escuta atenta. Eu sei que não é o tipo de livro, né, que vocês estavam esperando, o tipo de autor. Talvez um Lázaro Ramos fizesse mais sentido né, para a faixa etária de vocês. Mas eu fico muito feliz de poder falar com vocês também, porque vocês, daqui a muito pouco tempo, serão as pessoas que irão escolher os livros que as crianças de vocês poderão ler. Né? Então, que vocês não olhem para a literatura para a infância com esse olhar de que é uma coisa só para a criança. Não, ela também fala com a gente. Né? Essas histórias que eu contei aqui, que eu partilhei com vocês, essas leituras que nós fizemos, são leituras que também me tocam como adulto.
né? E eu escolhi poder falar sobre esses temas com as crianças porque é o público que está mais diretamente ligado a mim, mas que eu falo também com os pais, com os professores, com as famílias. Muito obrigada pela escuta de vocês. Sou todo ouvidos. Quem quiser perguntar, quem tiver dúvida sobre... Muito obrigada. Eu queria saber o nome da escola. Araci Meireles? Coraci Meireles. Ah, tá jóia. Eu vou ficar só hoje e amanhã. Se eu tiver oportunidade, eu quero conhecer a escola, sim. É uma escola de ensino fundamental? E 1 e 2. Seu nome? Luzia, muito obrigada, Luzia. Gente, muito obrigada, de verdade, de coração, adorei. Mas antes de vocês irem embora, a gente vai fazer uma foto, né? Por favor, né? Eu vou ficar, eu vou fazer o registro, porque eu saio registrando onde eu vou. Mas a gente vai juntar. Agora que vocês vão juntar comigo, né? Pode ser? Todo mundo aqui, ó. Eu quero fazer uma foto. Não, deixa eu ver se alguém faz para mim também. Uma ali, ó, todo mundo de asa aberta. Aqui, ó, eu vou ficar aqui, todo mundo vira para cá, a gente faz assim, ó. Ah, não, tem que pegar o Fliparacatu. É. Então, peraí. Tira.